Fala, torcedor vascaíno, o atacante Elinho, ex-Red Bull Bragantino, hoje está no Toluca do México, está no radar do Vasco da Gama para a janela de transferências do meio do ano. E no jogo contra o Fluminense, no Maracanã, teve olheiros de clubes europeus de olho no atacante Ryan, do Vasco da Gama. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar no botão do like, vamos tentar bater uma meta aí de 40 likes nesse vídeo, dá essa moral pra gente que é muito importante, e também se inscreve aqui no canal que ajuda pra caramba no nosso conteúdo, você dá essa moral pra gente. Tamo junto? Agora vamos para as informações sem enrolação nenhuma. Vamos falar aqui sobre a situação do atacante Elinho. Vocês lembram dele? Ex-São Paulo, ex-Red Bull Bragantino e tudo mais. Revelado pelo São Paulo e hoje no Toluca do México, Elinho estaria no radar do Vasco da Gama. O Vasco já iniciou o planejamento para a próxima janela de transferências e começou a monitorar possíveis reforços para o elenco comandado por Fernando Diniz. A diretoria trabalha em conjunto com o treinador Fernando Diniz para encontrar jogadores que se encaixem no estilo de jogo do treinador. Elinho, do Toluca, entra no radar do Vasco da Gama. Um dos nomes que agradam a comissão técnica, do Fernando Diniz é o nome do Elinho, atacante de 25 anos que atualmente defende o Toluca do México. Segundo a apuração do VDG Cash em parceria com o canal do Vasco, o jogador foi aprovado por Diniz e o clube já realizou o primeiro contato formal para tentar a contratação do jogador. Experiência, mercado e possível vantagem nas negociações. Elinho foi revelado pelo São Paulo e tem passagens marcantes pelo futebol brasileiro e também pelo futebol mexicano. Hoje o atacante está avaliado, de acordo com o Transfer Market, em 7 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais, na cotação atual, valor que representa um desafio financeiro para o Vasco da Gama, visando que o Vasco hoje tem problemas enormes financeiramente e não tem condições de pagar milhões de reais para um jogador. Apesar disso, uma possível negociação por empréstimo com opção de compra está sendo considerada pela diretoria cruzmaltina. Um fator que pode facilitar nas conversas é o fato de o Elinho ser representado por Giuliano Bertolucci, que é o mesmo empresário, mesmo staff do treinador Fernando Diniz, que está no Vasco da Gama hoje. Essa ligação pode servir como um trunfo estratégico para avançar nas tratativas com o Toluca do México pelo jogador. A situação atual, com foco em reforçar o elenco para a sequência da temporada, o cruzmaltino vê Elinho como uma peça que pode agregar velocidade, criatividade e versatilidade ao ataque do Vasco. As conversas estão em estágio inicial, mas o nome é tratado com prioridade nos bastidores do Vasco da Gama. O que você acha aí, torcedor vascaíno? Qual a opinião de vocês em relação ao atacante Elinho? Aprova ou não aprova? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários a sua opinião em relação ao atacante Elinho, ex-São Paulo, ex-Red Bull Bragantino, que hoje está no Toluca. Vamos lá. O Elinho hoje ele tem 25 anos de idade. Ele fez 25 agora no mês passado. Ele tem 1,75 de altura. Ele joga na ponta direita, que é uma ponta que a gente precisa realmente de reforços, visando que na ponta esquerda a gente tem um Nuno Moreira, o centroavante tem um Verratti, e falta realmente o ponta direita, e a gente não tem, tem ali propriamente, a gente contratou o Lloyd, tem o Watson voltando de lesão também, tem propriamente o Benjamin Garré, mas até agora esses jogadores aí não mostraram nada de futebol, O Watson foi muito importante pra gente ano passado, mas até agora o Watson pós-lesão é um Watson que a gente... É o mesmo Watson que chegou no Vasco naquela época, lembra? Quando o Watson chegou no Vasco não jogava nada. Aí depois de um tempo ele começou a entrosar com a equipe, foi um jogador importante, começou a ser um jogador importante, acabou tendo essa lesão aí, infelizmente. Então, é um jogador que joga pela ponta direita, o staff dele, o empresário do Elinho, é o Bertolucci, que é o mesmo empresário do Fernando Diniz. Ele tem contrato ali com o Toluca, não tá dizendo ali o quanto que ele tem de contrato, mas ele foi lá pro Toluca no dia 15/9 de 2024. O valor de mercado é de 7 milhões de euros. E vamos ver como que tá o jogador, Ele joga como meio ofensivo, como ponta direita e também como ponta esquerda.
mas aonde ele mais se destaca é como ponta direita, tá? Vamos dar uma olhada no desempenho atual do jogador, como que ele tá lá no campeonato mexicano, a gente tem que ficar de olho, querendo ou não, né? Temporada 24 e 25, ele fez 24 jogos, 3 gols, 0 assistências, 2 cartões amarelos e 903 minutos jogados. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos que ele jogou? O último jogo que ele entrou em campo foi dia 19/4, não, na verdade, perdão, foi no dia 17/5, né, ele entrou, jogou 21 minutos contra o Tigres, tá? 17/5, dia 17 desse mês, tá? Os outros jogos ele não foi utilizado contra o América do México, nos 2 jogos ele não foi utilizado. Então, cara, interessante a gente saber em relação ao Elinho, não tá tendo tantas oportunidades lá no Toluca, né? Provavelmente não deve estar jogando tão bem. Temporada passada do Elinho, cara, vamos dar uma olhada aqui, 23 e 24, pra gente dar uma olhada, que foi na época que ele tava no Red Bull Bragantino, né? Tinha excelentes números. 42 jogos, 12 gols e 9 assistências. E 2.831 minutos jogados. A diferença, né, de um ano por outro. Ele jogou muito bem no Red Bull Bragantino. Eu lembro muito bem do Elinho. Era um baita de jogador, cara. Um jogador que realmente fazia diferença, esse time do Bragantino. Na época tinha o Arthur, tinha o Elinho, tinha propriamente ali o Léo Ortiz, né? Tinha o Fabrício Bruno. Enfim, era um time muito bom no Red Bull Bragantino que hoje desmanchou, né? Apesar que o Bragantino hoje tá bem também na tabela, né? Então, informação importante. Qual a opinião de vocês em relação ao Elinho? Lembrando, tá, gente? A gente tá com o transfer ban, mas não quer dizer que o Vasco não tá planejando contratar jogadores. O Vasco tem que planejar independente do transfer ban. Porque uma hora ou outra pode sair esse transfer ban e aí a gente não tem planejamento? Não. A gente tem que mapear alguns jogadores. O Vasco tá mapeando alguns jogadores para tentar contratar no meio do ano. Então, cara, é mais ou menos isso, né? Esse pensamento. O Vasco, por mais que tenha esse transfer ban, realmente não pode contratar por agora, até resolver esse problema. Não quer dizer que o Vasco não tá mapeando alguns jogadores, não tá botando alguns jogadores na mira do clube, né? Então, é isso. O Elinho tá no radar do Vasco da Gama, o Vasco tem interesse no jogador. Vamos esperar. O último ano agora dele, 24 e 25, não foi bom. Agora, 23 e 24 foram excelentes números do Elinho como atacante ali do Vasco, como atacante do Red Bull Bragantino e tudo mais, né? Que foi números aqui no futebol brasileiro. E ele conhece muito bem, né, o futebol brasileiro, sabe como que funciona a questão de viagens, já está acostumado como que é o futebol brasileiro e tudo mais. Então não tem aquele fato de, vai chegar, vai se adaptar e tudo mais. Não tem esse fato aí. Ele vai chegar e vai jogar, porque ele já conhece o futebol brasileiro e sabe como funciona, né? Bom, outra informação que tem, segundo o VDG Cash, é que o Ryan, né, que provocou o Fluminense e tudo mais, ele foi observado no jogo contra o Fluminense no Maracanã por olheiros, né? Um olheiro de uma equipe da Europa esteve no Maracanã no sábado avaliando o atacante do jogo do Vasco na partida contra o Fluminense. Ryan, que inclusive nesse jogo jogou muito bem, na minha opinião, né? Muito bem não, mas para mim, diferente dos outros, foi o melhor do Vasco, na minha opinião, em relação ao jogo de sábado contra o Fluminense, né? O time ali jogou até razoavelmente bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo o time do Vasco se acovardou e jogou recuado, né? E por isso aí tá aí o resultado. Segundo tempo a gente acabou tomando um gol no finalzinho, merecido mesmo. Porque o Fluminense mereceu vencer no segundo tempo, né? Primeiro tempo dava pro Vasco abrir 2-0 ali, propriamente até mesmo com o Ryan, que aquele chute dele entrasse no gol, né? Bateu um travessão, esse é um baita de um golaço, mas aí o bagre do Guga acertou um chute também de longe, que nunca vai acertar mais naquela vida dele. Mas, enfim, tá aí, informação dada pela VDG Cash. Inclusive o atacante Ryan, provocou, né, o Fluminense e entrou muita gente falando e tudo mais, né, que o Ryan provocou o Fluminense fazendo C, e aí o Fluminense fez várias postagens, né, o Fluminense aprendeu que falar sobre o Vasco no perfil deles dá engajamento, né, porque a torcida deles não traz engajamento, uma torcida pequena não traz engajamento. Agora, falar sobre o Vasco, falar sobre essa situação e zoar da situação, traz engajamento. Eles aprenderam esse ponto aí também, né, mas tá tranquilo. Quando a gente venceu o Fluminense, a gente zoou, agora eles vão zoar também. Isso faz parte do futebol. Como segundo turno também tem Vasco e Fluminense. O Vasco vai enfrentar o Fluminense no segundo turno também, pode aí, querendo ou não, vencer. E aí o Vasco, obviamente, vai dar o troco, né? Vai zoar bastante o Fluminense, né, no próximo jogo. Vamos só aguardar, vamos só esperar. Por agora, infelizmente, é isso. O Vasco perdeu pro Fluminense e a gente tem que aceitar, infelizmente, essa zoação do time da Série C, né? Porque, inegavelmente, não é mentira do Ryan. Realmente o Fluminense jogou a Série C. Então é isso. O próximo adversário do Vasco, inclusive, vai jogar amanhã, né, contra o Melgar, no São Januário, jogo que o Vasco tem que vencer para poder passar para os playoffs.
já tá no Rio de Janeiro, né? Já treinou no domingo, né? No dia de ontem. Tem até algumas imagens aqui, ó, do treino do Melgar. Não sei que CT é esse que ele tá, ó. Acho que é do Exército, algo do tipo ali, né? Perto do Pão de Açúcar. Acho que é a CT do Exército mesmo, né? Então, o Melgar já tá no Rio de Janeiro desde domingo, já tá ambientado ao clima e tudo mais, né? Então, é uma informação importante pra gente saber em relação a isso também, beleza? Outra informação também, pessoal, que vai ter o sorteio da Copa do Brasil, né? O Vasco classificou contra o Operário no suor, né? A CBF alterou a data dos sorteios da oitava de final da Copa do Brasil, que vai acontecer na segunda-feira, tá? No dia 2/6, às 1h30 da tarde. Tá? Inclusive, a gente vai transmitir aqui no canal, obviamente. Vamos tentar transmitir esse sorteio da Copa do Brasil também. Beleza? Então, gente, é isso. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, que é muito importante. Ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo, essa moral de vocês. Hoje tem live às 14 horas, tá? Às 14 horas a gente tá ao vivo aí com vocês, trocando uma ideia e falando mais sobre essa situação do Elinho e de outros jogadores também que podem estar livres no mercado, que o Vasco pode estar de olho também, beleza? Então é isso, tamo junto, saudações de vascaínas, um abraço a todos, fiquem todos com Deus.